Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos aqui sobre sistema de duas equações com duas incógnitas e hoje para falar sobre a representação geométrica, ou seja, no plano cartesiano. Então, galera, é o seguinte, nós já temos outros vídeos aí, que já fizemos sobre os métodos da solução de sistema, que são aplicados lá no 7º ano e que também são revistos no 8º ano. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a representação geométrica, a representação gráfica dos sistemas no plano cartesiano e daqui em diante é mais voltado para alunos que estão no 8º ano ou séries posteriores, tá? Você que é do 7º ano, geralmente não tem isso não. É só os vídeos anteriores e tá bom demais, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a representação no plano cartesiano, aquela representação gráfica, e eu peço a você para ficar muito atento. É um pouco confuso no início, mas dá para ir de boa, é uma questão de treino. Olha lá, aqui nós temos esse sistema, é um bem simplesinho, que é para a gente entender como funciona. Aqui está assim, ó, x mais y igual a 3, x menos y igual a menos 1. Eu sei que você já sabe resolver isso, se você aplicar aqui o método da adição, é tranquilaço, mas eu quero que você entenda o seguinte. Nós vamos começar a pensar na representação desse trem aqui no plano cartesiano, e aí a coisa vai mais devagar. Olha só, vamos pensar nessa primeira equação aqui, x mais y igual a 3. Se eu considerar valores para x e y, nós vamos obter infinitos pares de valor, infinitos pares com valor de x e y que resultam em 3. Infinitos pares, tá? Por exemplo, se aqui eu tiver o x valendo menos 1, você concorda que menos 1 mais 4, isso aqui dá 3? Olha lá, x mais y igual a 3. Então, se o x for menos 1, o y tem que ser 4 para que seja 3. Então, quando o x for menos 1, o y vale 4. E aí, o nosso par xy vai ser menos 1 e 4. Esse parzinho aqui representa um ponto no plano cartesiano. A gente já vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Vamos ver outras possibilidades. Eu posso atribuir qualquer valor para x e y. Geralmente a gente pensa em valores pequenos, que é para não fugir muito aqui do plano, para ficar fácil, né? Senão a gente vai escrever lá no teto, lá no vizinho, e não, o ideal é que a gente fique por aqui mesmo, tá bom? Então vamos assim. Se o x for 0, 0 mais quanto que dá 3? 0 mais 3 é igual a 3, não é? Então o y é igual a 3. Então, eu tenho outro par, tem um ponto, 0. Beleza. Vamos atribuindo outros valores para x. Se o x for 1, quanto é que vai ser o y? 1 mais quanto que dá 3? 1 mais 2 que dá 3, né? Então, aqui tem que ser 2. Então, aqui eu tenho esse ponto. Eu geralmente uso ponto e vírgula porque é comum nós termos números decimais. E aí, se eu colocar um número decimal aqui, 0, alguma coisa, com outra vírgula, vira uma confusão só. Então, eu normalmente uso ponto e vírgula, tá? Se o x for 2, 2 mais quem que dá 3? 2 mais 1, não é verdade? 2 mais 1, então tá aqui. 2 e 1. Esse aqui é outro par que nós vamos representar no plano cartesiano. Se o x for 3, 3 mais quem que dá 3? 3 mais 0, né? Então, y é 0. 3 e 0 é esse par aqui. Para esses pontos que esses pares que nós encontramos aqui, cada um desses é um ponto no plano cartesiano. E como que a gente localiza isso? Olha, eu tenho esse ponto aqui, menos 1 e 4. Vamos pensar nesse ponto aqui, olha. Menos 1 e 4. Eu quero colocar esse ponto aqui no plano. Como que eu faço isso?
É sempre assim, ó. Esse primeiro é o x, o segundo é o y. Opa! É o y. Tá, então significa que eu vou no eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, tá? Eu vou andar até o menos 1, tá? Aqui é o menos 1. Legal, eu parei aqui. E no y eu vou até o 4. O 4 está onde? Está lá para cima ou aqui para baixo? Está lá para cima, é positivo. Então, eu venho aqui no menos 1 e subo até aqui o 4. Então, eu vou colocar isso aqui arrumadinho com a régua para você, porque se a gente não organizar isso, esse distanciamento, tudo organizadinho, com a mesma distância, tá? Eles têm que ser equidistantes, isso aqui vira uma bagunça só. Então, faça com a régua, tudo com calma, porque senão vira um troço e você não sai daqui nunca. Fica muito complicado. Então, aqui do menos 1, eu vou lá para o 4, porque é o menos 1 para o x e 4 para o y. Pronto, achei este ponto. Agora vamos pensar nesse outro ponto aqui, ó, 0 e 3. Vou colocar aqui para a gente não esquecer, 0 e 3. Eu tenho aqui o x valendo 0 e o y valendo 3. Então eu vou no eixo x. No eixo x eu vou até o 0 está aqui, né? Não está nem para lá, nem para cá, nem à direita nem à esquerda. Está em cima do eixo y, 0. Tá. Mas eu vou subir no eixo y 3 unidades. Então, eu vou subir aqui no 3. Aqui, portanto, é um ponto. Ok? Vamos pensar nesse outro ponto aqui. Ó. 1 e 2. 1 e 2. Significa que no x eu vou até o 1 e subo 2 unidades no y. Vou até o 1 no eixo x e vou subir 2 unidades aqui no y. Mais ou menos aqui. Então, aqui está o ponto 1 e 2. Aqui é o 0 e 3, né? 0 e 3. Aqui é o ponto 1 e 2. E agora vamos ver mais um ponto 2 e 1. Então, aqui, ó, 2 e 1. Eu vou no eixo x, ando 2 unidades, depois subo uma no y. 2 unidades, vou subir uma. Vou até o 2, subo uma. Portanto, aqui nós temos um ponto, que é esse que a gente acabou de ver aqui, 2 e 1. Vamos continuar. Vamos agora para esse outro ponto aqui, 3 e 0. 3 e 0. Ou seja, eu ando 3 casas no eixo x e não faço nada no eixo y, né? Quer dizer, não subo nem desço, fico em cima do eixo x. Estou aqui no 0. Tá? 0, porque eu estou em cima do eixo x. Eu não subi, não fui lá para o 1, 2, 3, 4, 5, ou também não fui lá para baixo, para o menos 1, menos 2 e tal. Estou exatamente aqui no meio, no 0. Então, 3 e 0. Exatamente aqui esse ponto, olha. E se eu quisesse continuar, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x valendo 4, qual seria o valor de y? Olha, 4 mais y tem que dar 3. Tem que ser menos 1, né? Porque 4 mais menos 1 fica 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui seria menos 1. E nós teríamos outro par aqui. 4 menos 1 é outro par que a gente encontra no plano cartesiano. Então, aqui seria esse ponto 4 e menos 1. Lembrando que aqui esse ponto aqui é o 3 e 0. Eu não anotei. Esse daqui é 2 para x e 1 para y. 2 e 1. Repare o seguinte. Todos esses pontos pertencem a esta equação que a gente acabou de ver aqui, ó. X mais y igual a 3. Todos esses pontos pertencem a essa equação. O que significa isso? Significa que se eu traçar uma reta,
Todos esses pontos estarão sobre esta reta. Todos esses pontos pertencem a essa reta, porque essa reta será desta equação que a gente acabou de ver, que é x mais y igual a 3. Todos esses pontos pertencem a essa reta. Aliás, existem infinitos pontos nesta reta. Vou traçar aqui. E isso aqui vai continuar infinitamente. É bom sempre lembrar que numa reta você tem infinitos pontos, tá? Se eu buscasse um valor de x por aqui, com certeza eu teria um correspondente aqui no y, tá? Se eu tivesse um valor de x aqui, eu teria um correspondente aqui de y. Então, existem infinitos pontos para uma equação desse tipo, tá? Para uma reta você encontra infinitos pontos. Tanto é que se você for colocando outros valores, você sempre encontra um valor para x e y, valores diferentes, que pode até ser igual, né? Se eu tivesse aqui 1,5 e 1,5, obviamente também daria 3. Então, existem infinitos pontos. Qualquer valor que você jogar aqui no x sempre vai ter um correspondente no y, de tal forma que dá 3 a soma desses dois valores. Tudo bem? E por isso a gente encontra uma reta. Bom, vamos agora, então, ver o que acontece com essa outra equação. X menos y igual a menos 1. Então, vamos lá. Então, eu já dei uma limpada aqui para ficar com essa região mais clean, né? Então, a gente consegue visualizar melhor. Vamos analisar esta equação. Aqui a gente tem x menos y igual a 1. Se eu tiver, por exemplo, x valendo menos 1, qual será o valor de y? Olha, menos 1 menos quem que vai dar menos 1? Só se o y for zero, né? Porque menos 1 menos 0 dá menos 1. Então, aqui vai ser 0. Aqui, então, nós temos um par, menos 1 e 0. Menos 1 para x e 0 para y. Vamos buscar outro valor. Se eu tiver, por exemplo, x valendo 0. É sempre bom você procurar valores perto de 0, tá? Antes e depois do 0. Valores bem próximos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não inventa muito, não. Valores grandes que aí você vai ficar enrolado. Sempre valores bonitinhos. Frações também atrapalham um pouco, dependendo da equação que você tiver. Tá? Aqui, se eu tiver 0 para o x, quem que terá que ser o y? 0 menos quem que vai dar menos 1? Só se for 1, né? Então, se eu tiver 0 para o x, o y é 1, porque 0 menos 1 dá menos 1. Ok, vamos procurar outros valores para x. Se eu tiver x valendo 1, então eu tenho 1 menos quem que vai dar menos 1. Só se for 1 menos 2 que dá menos 1, não é? 1 menos 2 não dá menos 1? Portanto, o y tem que ser 2. 1 e 2. Vamos buscar outro valor. Se o x for 2, 2 menos quem que vai dar menos 1? 2 menos 3, não é verdade? Então, aqui tem que ser 3. Portanto, nós temos um ponto aqui, um par coordenado, de 2 para x e 3 para y. Vamos buscar outro valor. Se aqui for 3, 3 menos quem dá menos 1? 3 menos 4 que dá menos 1, não é verdade? Então, aqui é 4. Portanto, 3 e 4 é um par coordenado para esta equação que a gente tem aqui. Então, repare o seguinte. Para esta equação, nós temos estes pontos, estes pares ordenados. Aqui a gente esses pontos a gente sempre chama de coordenadas do ponto, tá? Coordenada x, coordenada y. Coordenada x, coordenada y, tá bom? Então, para essa equação, nós temos menos 1 e 0. É um ponto dessa equação. Menos 1 e 0. Olha, eu venho até o menos 1.
Ok, e no y eu vou para o zero. Bom, para o zero, então não vou para lugar nenhum, vou ficar parado aqui, né? Então aqui é um ponto. Vou colocar até ele em verde. Beleza. Aqui eu tenho outro ponto, 0 e 1. Então eu estou no 0 para x, eu não estou nem à direita nem à esquerda, eu estou exatamente aqui no 0, não andei para lá nem para cá, estou no 0, no x. E no y, eu subo uma unidade. Então aqui é outro ponto. Ok. Agora aqui a gente tem 1 e 2. Eu ando uma casa no x e subo 2 no y. Eu ando uma casa e subo 2. Opa, já tem um ponto aqui, né? Repare que esse ponto, ele pertence às duas retas, às duas equações, correto? Tá, ele pertence para essa reta em vermelho, ele pertence ao ponto 1 e 2 do x e 2 do y, 1 do x e 2 do y, e aqui também, nesta outra equação, que nós estamos fazendo os pontinhos de verde, também é 1 e 2. Olha só, aqui, vou colocar até uma setinha aqui para a gente ficar atento a esse ponto. Ó, 1 e 2, 1 e 2. Esse ponto pertence às duas equações, ok? Vamos agora para esse outro ponto aqui, ó. 2, 2 e 3. Ando duas casas para o x e 3 para y. Ando duas casas para x e 3 para y. Então eu vou aqui, mais ou menos aqui, por aqui, né? Vou colocar com essa cor aqui mesmo, porque o verdinho já foi embora. Mas não tem problema não. Repare que é o seguinte, nós temos ainda mais um ponto, olha só, 3 e 4, que eu quero completar aqui esse estudo com esse ponto aqui ainda. E depois fazer mais uma aqui ainda, se precisar. Tá? Vamos lá, 3 e 4. Eu vou andar 3 casas no x e subir 4 lá no y. Então, pessoal, eu consegui dar uma melhorada aqui. Eu acho que melhorou sim. Ó, deixei aqui verde, um verde meio sem graça, mas é verde, tá? E esses pontos verdes aqui pertencem a esta equação que a gente está vendo aqui, ó, x menos y igual a menos 1. O que significa isso? Significa que eu posso traçar uma reta aqui, porque nessa reta existem infinitos pontos que pertencem a esta equação, que eu chamei de x menos y igual a menos 1. E olha só o que vai acontecer. Então aqui a gente tem essa reta, é dessa equação x menos y igual a menos 1. É essa reta aqui. Ok? Bom, o que a gente observa é o seguinte, esse ponto pertence às duas retas. Sabe o que isso significa? Quando você resolvia sistema lá pelo método da adição, substituição, método da comparação e tudo mais, você não acha os valores de x e y? Pois é, aquele valor de x e y é um par coordenado. E é um ponto do plano cartesiano. Que ponto é esse? É este ponto aqui. É onde as retas se cruzam. Toda vez que você resolve um sistema, que você encontra lá os valores de x e y, ali é um par coordenado que pode ser localizado no plano cartesiano. Esse ponto é a interseção das retas. Tudo bem? Mas será que eu tenho que fazer esse monte de coisa, inserindo valores, fazer uma tabela como essa, para encontrar para fazer a reta? Será que eu preciso fazer esse monte de ponto aqui? Não, você só precisa de 2 pontos para traçar uma reta. Até porque, imagine o seguinte, se eu tiver um ponto aqui e outro aqui, você concorda que eu posso traçar uma reta? Posso sim. Eu venho aqui, coloco a régua e ó, pronto, tracei a reta. Portanto, no plano cartesiano, basta que eu tenha 2 pontos que pertençam a uma mesma reta para que eu possa traçar essa reta. Coloco a régua e traço a reta. Então, qual é a ideia? Você pode usar essa tabelinha para encontrar esses pontos? Pode. Mas, geralmente, os problemas que a gente tem lá, principalmente no livro do 8º ano, sempre pede assim, encontre a solução do sistema e faça a representação no plano cartesiano.
Quando você resolve o sistema, você já tem um ponto. Então você precisa somente de mais um ponto para cada uma das retas. Porque a partir daquele ponto da solução, você pode ligar esse outro ponto que você vai achar e traçar a reta. Ok? De cada uma delas. Vamos ver aqui como seria para a gente fazer sem fazer essa tabela toda. E aí eu vou fazer o seguinte. A solução disso daqui, você pode perceber que é muito simples. Se você fizer assim, ó, o método da adição, vamos fazer de conta que a gente não viu isso tudo, tá? A gente vai fazer o seguinte, quando chegar um exercício para você, o que você vai fazer? Você vem aqui, resolve o sistema, vai somar 2x é igual a 2. X é igual a 2, divide por 2, x é igual a 1. Ah, legal, você já tem o x valendo 1. X mais y é igual a 3. X é 1, né? Mais y é igual a 3. Então, y é igual a 3 menos 1. Então, y é igual a 2. Ok? Então, você já sabe que este ponto, este par ordenado, 1 e 2, pertence às duas equações. É um ponto no plano cartesiano onde essas duas retas se cruzam. Vamos lá. 1 para x e 2 para y. Você vai aqui no x, sobe duas casas aqui para y. Então, aqui você tem esse ponto que pertence às duas equações. Pronto, achou a solução do sistema, você tem um ponto no qual as duas retas estão cruzando. É ali que elas se cruzam, intersectam nesse ponto. Então, eu preciso de mais um ponto. Posso escolher aqui, ó, x, y, e aí quem é o par x, y? Olha, se o x for 0, então y tem que valer 3. 0 e 3. Ó, 0 e 3. Pronto, achei mais um ponto, só que esse ponto que eu estou encontrando é da equação lá de cima, x mais y. Ok, x mais y igual a 3. 0 e 3. Eu estou do 0, vou até o 3, aqui, ó. Tudo bem? Portanto, eu já tenho 2 pontos para traçar a reta desta primeira equação. Vamos lá. Está aí a reta da equação x mais y igual a 3. Agora eu vou para esta outra equação aqui. Eu vou até escrever aqui embaixo. Se o x, eu posso escolher qualquer valor para x, né? Por exemplo, se o x for 0, y tem que ser 1, porque 0 menos 1 dá menos 1. Então, este é um ponto que pertence a esta reta aqui de baixo. 0 para x e 1 para y. 0 para x, aqui é 0, olha, e sobe 1 aqui no y. Então, aqui é um ponto, que é desta outra equação. Então, eu vou ligar esses dois pontos. E está aí a representação gráfica que nós estávamos buscando. Tá? Os problemas geralmente são assim. Resolva o sistema, encontre a solução do sistema e faça a sua representação gráfica no plano cartesiano. Ou faça a sua representação gráfica, a sua representação geométrica. Tudo é a mesma coisa. Tá? Esse caminho aqui é bem mais rápido do que você fazer esse monte de pontos. Faça apenas 2 pontos, tá? E aí você vai conseguir traçar 2 pontos assim para cada reta, sendo que um dos pontos é a solução para as duas. Tá? E aí você consegue traçar facilmente a representação, essas retas no plano cartesiano. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai continuar falando disso aqui e dando uma incrementada mais nesse assunto. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Curte aí, comente, compartilhe. Valeu? Tchau!